Então, eu vou começar fazendo os bombons. Então, é a massa folhada laminada, 300 gramas, que eu deixei descongelando por 1 hora, mais ou menos, ou 12 horas na geladeira. Para cortar a massa, o cortador, girocorte, cortador de pizza e a reguinha. Então, aqui eu que vou determinar o tamanho dos bombons. Lembrando que eu vou banhar a massa folhada depois no chocolate, então ela vai engordar literalmente. Okay. Então, eu tenho que fazer pequeno, para quando for banhar no chocolate, ela vai aumentar de tamanho. Então, não posso fazer um bombom muito grande. Uma tirinha de uns 3 centímetros, mais ou menos. Galera aprendendo a fazer bombom de massa folhada. É, meu, não é fraco não aqui o negócio. Porque fica aquelas utilizações, você acha que só serve para uma coisa, massa folhada? Serve para várias coisas, massa folhada. Olha, vou pincelar a água, já antes de pôr o recheio. E eu trouxe 2 opções aqui para o recheio do bombom, damasco e nozes. Você vai ver que legal que eu vou... Como é fácil. E vamos lembrar você em casa o seguinte, essa parte de recheio, na verdade é a técnica da massa que vocês têm que prestar bastante atenção. O recheio você vai sempre viajar. Agora, evidentemente você está reparando que são recheios secos, né? Porque se você vier com recheios úmidos e molhados aí, você pode atrapalhar a massa, ela não vai crescer, não vai folhar, né? Vai dar no caso do bombom, Alan, é porque vai vazar. Por isso que eu não uso. Ou pedaços de chocolate, ou damasco, ou as nozes... castanha, coisa seca mesmo. Viagem. Isso. Né? Então, olha, eu molhei, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou grudar. Eu puxo... Você já cortou os quadradinhos do tamanho do bombom, né? Ainda não. Ainda não, você vai fazer que nem Isso, é para facilitar. Você vai fazer um canelone aí antes, vai fechar. Vou fazer um rolinho, olha. Dando uma leve pressão, aquela história. Não pode apertar a massa folhada. Apertou, não folha. Não folha. Não pode passar o garfo, apertar nada. Você sabe que no idioma castelhano, folhar é um negócio tão complicado. Totalmente diferente? É, totalmente outra história. Quem for espanhol que está vendo o programa até vai dar risada em casa, mas é verdade, né? Massa folhada é um problema, pode falar. Então, aqui eu fiz no sentido do 25, Alan, mas quem for fazer para fora vai fazer nos 40, tá? É só para facilitar, visualizar. Aqui eu vou cortar o tamanho do meu bombom. Mais fácil, tá? Mas é um golpe seco, né? É um crack, só. para não amassar. Isso, tá? Ó. Aquilo que a gente aprendeu, que a massa a gente nunca deve cortar puxando assim, porque senão você acaba com o folhado. Olha aqui. Isso. Que bacana. Eu faço pequenos biscoitinhos, digamos assim. Isso. E depois esses biscoitinhos nós vamos passar por chocolate. Isso. Coisa... Vamos fazer com nozes agora também? Nozes. Vamos lá. Metade de uma noz, mesma coisa do damasco. Vou fechar e depois vou cortar. Então, você falou da goiabada, a gente pode trazer um dia para fazer aquele... Olha, mesma coisa, Alan. Os bombons aqui, vou pôr na forma para assar. De repente eu quero fazer um bombom grande para servir com um sorvete em casa, de sobremesa. Faz grandão, tá, Alan? Faz um pastelzão. Um bombonzão. Isso. Muito bom, bombom. Uma sobremesa para casa mesmo. Não vai pincelar o ovo aqui porque eu vou banhar no chocolate. Ok. Então não vou gastar um ovo. Esse também a gente levaria um pouquinho na geladeira antes de colocar no forno. Nós não vamos fazer essa operação aqui na televisão, mas você sabe, sempre 20 minutinhos na geladeira, a massa resfria na hora de assar, então ela folha muito melhor, tá certo? Aqui, Alan, eu trouxe uns assadinhos. Que é, mesmo sem o chocolate, é uma coisa, um petit fourzinho bem eu trouxe legal, um né? de presente para você, ó. Olha que gostoso, esse já vai para Eva, é para massa Ana. folhada. Já vai para minhas filhas. Massa folhada e eu só belisquei assim no chocolate, só. Bom, nós estamos falando aqui de doce, mas você imagina, esse mesmo, com um toquinho aqui de alite dentro, por exemplo, você tem aquele gostoso... Torcidinho, vamos fazer um dia, vamos fazer. Muito gostoso, põe um pedacinho de linguiça calabresa já feitinha, tá? Bom, várias são as coisas. Vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar isso aqui, vamos nesse no forno ou você vai fazer outro formato? Não, vamos fazer... Outro formato. Nós usamos no primeiro bloco a massa folhada congelada. E agora vamos usar a massa filo. Vamos nessa. Vamos lá.
Então, eu peguei uma massinha de 300 gramas. A dúvida que todo mundo tá tendo. A massa filo tem que descongelar bem. Que a reclamação é, eu vou abrir, ela tá grudada porque ela tá congelada. Você não consegue tirar. Não consegue trabalhar com ela. Não consegue de jeito nenhum. E aí ela quebrou, aquela história. Então eu trouxe para você ver e a gente não vai desperdiçar esse pedacinho. Não tem problema que ela quebrou no comecinho. Ela é delicada, ela vai Sim. quebrar porque tem que quebrar, Sim. não é ineficiência sua não, nem inaptidão, tá? Na verdade ela quebra porque é uma massa fininha e ela tende então a quebrar. E assim, Alan, tem que ter essa delicadeza para manusear. Não adianta a pessoa querer puxar. Por isso que eu trouxe, você viu, tirei da caixinha, que é pra ver, é assim mesmo. Não é massa de pizza. Não, a pessoa tem que ter uma delicadeza. E tem que estar compenetrada, tem que estar curtindo o que está fazendo. Não, é que a pessoa fala, eu levei, nossa, aquela massa ela quebra toda. Ela não, tem que ter a paciência, tem que trabalhar direitinho. O pedaço que eu não trabalho, olha, eu cubro de novo com o plástico, que é pra ela não ressecar. Se ela ressecar, ela fica ruim de trabalhar. Das outras vezes eu usei água, hoje eu vou usar manteiga derretida, porque eu vou fazer umas trouxinhas com recheio de nozes, damasco, a mesma coisa que eu usei no bombom, eu vou usar na filo. Então, olha, é manteiga derretida, sem sal, cortadorzinho ou com a régua, o que você achar mais fácil, vou cortar os quadradinhos. E para ficar bem delicada, Alan, eu só vou usar 2 camadas, tá? Okay. Nessa minha trouxinha. Olha. Eu tô com manteiga derretida, como eu poderia estar com água? Nesse caso, para ela ficar um pouquinho mais maleável e mais saborosa, aí eu prefiro usar a manteiga mesmo, tá? Aí eu tenho, vamos fazer com